Fala galera, boa de luta, sejam bem-vindos ao CJP Fight. Pessoal, continuamos cobrindo esse caso aí do Alcenor, e no último vídeo que eu trouxe para vocês, estava em 15 denunciantes, agora já está em 17 denunciantes, tá? O negócio está pegando corpo e está ficando maior do que só a questão, vamos dizer assim, do assédio às crianças, tá? Tem mais coisa. Vocês vão ver aí na reportagem, foi uma reportagem que foi ontem à noite, saiu no Domingo Espetacular da Record, então no programa dominical para o Brasil inteiro. Então é um caso que está tomando proporções estratosféricas, beleza? Então eu vou trazer o vídeo para vocês aqui, para vocês conferirem a atualização desse caso, beleza? Mas antes de ir para o vídeo, não esqueça, ó, espancar o like, se inscrever no canal, continuar compartilhando muito, continuar comentando muito, pra gente chegar logo aos 12 mil inscritos e acompanhe os próximos vídeos que vem promoção por aí, beleza? Tamo junto, ouço. Da confiança dos alunos para abusar dos jovens. Depois que as denúncias vieram à tona, ele acabou preso em Balneário Camboriú durante um campeonato. Segundo a investigação, Alcenor Alves abusou de pelo menos 17 vítimas e algumas menores de idade. Relatos assustadores. Quando eu dormia, aí que ele começava a fazer as coisas. São traumas de muitos anos, né? Que eles vêm vivendo e sentem vergonha e sentem medo. Todas as vítimas são meninos. O alvo das denúncias é o professor de jiu-jitsu, Alcenor Alves. Ele era um adulto, né? Eu era uma criança. Como é que eu vou fazer alguma coisa? E o modus operandi do suspeito era identificar crianças e adolescentes em situação econômica inferior, em situação de baixa renda, mas que tinham o sonho de ter o esporte como uma forma de emancipação, como uma forma de projeção para um futuro melhor. Os garotos sonhavam em ser campeões mundiais de jiu-jitsu. O sonho de alguns aconteceu, mas o percurso foi marcado por abusos sexuais constantes. As vítimas enxergavam o professor como um exemplo, um pai. Esse adolescente perdeu a mãe ainda criança e cresceu sem o pai. Uma situação que o levou a morar com um treinador, dos 8 aos 15 anos. Aí só quando eu me acordava na madrugada, ele fazia as coisas comigo. Quando ele começou a passar a mão, assim, ele tirou minha bermuda e começou a fazer as coisas. Um golpe cruel para quem confiava no treinador. Ele passava a oferecer kimonos, viagens, inscrições em campeonatos, algo que as crianças e adolescentes jamais teriam se não fosse alguém ajudando. Então ele se utilizava dessa gratidão que os atletas tinham para que se mantivessem em silêncio. Matheus Gabriel foi um dos primeiros a denunciar os abusos. Ele foi campeão mundial de jiu-jitsu em uma categoria de base e hoje mora no Texas, nos Estados Unidos. O abuso começou a primeira vez quando acho que eu tinha 9 para 10. Então, na época, eu comecei a perceber que ele ganhava a confiança das crianças presenteando elas com kimonos, videogames. E isso que aconteceu comigo. Um moleque que começou a treinar jiu-jitsu e estava ganhando as coisas no esporte. Eu achava que ele fazia isso porque ele queria me ajudar. Até agora, a polícia já identificou e ouviu 17 vítimas, espalhadas no Brasil e em outros países. De acordo com os depoimentos, os abusos aconteciam nos quartos de hotéis, onde ficavam hospedados durante os campeonatos de jiu-jitsu, em Manaus e outros estados brasileiros. Depois que os primeiros atletas denunciaram, outras vítimas do professor de jiu-jitsu apareceram. Entre elas, um adolescente de 13 anos,
que revelou que o professor o orientava a tomar a substância melatonina para dormir. Dizia para essas vítimas que era melatonina, que era para elas dormirem melhor, para que no dia seguinte elas pudessem competir melhor. Enquanto essas vítimas dormiam, ele abusava delas. Ari hoje tem 35 anos, mora no Rio, mas conta que a relação de confiança se tornou um perigo. Ele era uma grande potência, uma referência no jiu-jitsu infantil em Manaus. E eu comecei a treinar na academia quando eu tinha 9 anos de idade. Eu morava na academia, ele dormia na academia os finais de semana. E aí eu dormindo de madrugada, e na madrugada, às vezes eu sentia que eu estava acordando, que eu estava sendo, tipo, sufocado, sabe? Estava sendo sufocado. E aí um belo dia, eu senti os lábios dele tocando na minha boca. Ele beijando a minha boca, tipo... Ao mesmo tempo, eu não tinha coragem de perguntar dele, porque ele era o meu professor, tipo, eu não tinha coragem de debater, pô, o que você está fazendo? E ao mesmo tempo, eu tinha 12 anos de idade. Alcenor Alves tem 56 anos, é lutador de jiu-jitsu, participa de competições e era muito respeitado no esporte. Há mais de 20 anos trabalha como professor da modalidade. Entre os alunos estão crianças e adolescentes. Depois que as primeiras denúncias surgiram, Alcenor tentou contato com alguns alunos. Em trocas de mensagens, ele dá a entender que reconhece os abusos. Foi realmente colocado uma pedra sobre isso. Sobre aquele assunto, pode ter certeza que mudei. Nesta mensagem, o treinador fala sobre uma conversa que teve com um dos jovens. Conversamos ano passado sobre isso. Pedi perdão dele e tudo. Falei que não foi por maldade. Esse vídeo mostra Alcenor em uma academia em Manaus. Ele teria ido até lá para se desculpar com outro ex-aluno, que hoje está competindo no exterior. Tinha procurado uma dessas vítimas, né, para poder, mais uma vez, ali tentar comprá-la. Né, comprar o seu silêncio, porque ele já tinha conhecimento de que alguns atletas estavam em investigação. A investigação concluiu que algumas famílias chegaram a desconfiar dos abusos. Tem um relato de uma mãe, né, que chegou a confrontar o Alcenor no momento que ele viu que essa criança chegou em casa e ela viu as suas partes íntimas avermelhadas. E ela confrontou o Alcenor e ele negou que estivesse fazendo alguma coisa com o filho. A polícia ouviu o relato de uma vítima que afirmou o professor usava drogas com os atletas. Ele relata isso, que consumiu drogas dada pelo suspeito. Né? Então, a gente não está mais falando só de abuso sexual, a gente está falando de outra violação de direito, a gente está falando de outro tipo de violência. Com a autorização da justiça, a polícia periciou o celular do acusado e descobriu que Alcenor gravava alguns abusos. O treinador foi preso durante um campeonato de jiu-jitsu em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. De acordo com as autoridades, ele estava prestes a fugir do país. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, favorecimento à prostituição e tráfico de drogas. Em nota, a defesa questiona a prisão e alega que Alcenor estava viajando a trabalho e que não há qualquer indício de que Alcenor tenha tomado ou planeje tomar qualquer atitude que comprometa a investigação. Nessa semana, Alcenor foi convocado a prestar depoimento na delegacia, mas preferiu ficar calado. A Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas optou pela expulsão de Alcenor do jiu-jitsu amazonense. A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation informam que Alcenor será banido definitivamente de seus quadros. Que ninguém se omita, que ninguém se cale, que não deixe a responsabilidade para o outro, para que a gente consiga vencer esse campeonato. Só quero que ele pague com a justiça.